Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui. É uma alegria conhecer o Guilherme. Ele me mandou um e-mail há algum tempo atrás, depois de ter lido esse artigo que ele graciosamente promoveu, a verdadeira mudança de paradigma no direito administrativo brasileiro. Eu fiquei muito feliz de conhecer o meu leitor, né? Dizem que tem um leitor para cada artigo, né? Então, finalmente, é você que leu o meu artigo, né? Fico assim honrado. É uma alegria estar aqui do lado do professor Carlos Ari, um mestre de todos nós, da Juliana, que é uma pessoa que eu muito admiro. Acho uma pesquisadora brilhante, uma das mais brilhantes assim da geração, dos mais jovens, né? Enfim. E do professor Gustavo Birenbaum, professor titular da UERJ, né? Também saúdo meus colegas, Jacinto, Eduardo, também um grande amigo, e também a todas as autoridades, alunos, pesquisadores aqui presentes. A minha apresentação ela se divide em três blocos de conteúdo. Eu vou apresentar alguns problemas da ordenação pública, eu vou apresentar estruturalmente as sugestões de encaminhamento desses problemas trazidas pelo anteprojeto e o que os órgãos de controle, controladorias, corregedorias, mas especialmente tribunais de contas, eu estou falando aqui numa escola de tribunal de contas, né, de governo, tribunal de contas, podem já, desde agora, fazer, digamos assim, inspirados pelo anteprojeto, mas com uma base autônoma. E, ao final, eu vou indicar algumas palavras de encerramento, na qual eu trago um novo problema. Então, eu tenho 3 problemas, algumas sugestões, e o encerramento é um fechamento com um novo problema e com algumas outras propostas de encaminhamento. Então, primeira parte da minha apresentação, os problemas da ordenação da regulação pública, do exercício do poder de polícia, caso queira usar essa expressão. Parece-me, isso é um recorte que eu fiz, que existam 3 problemas da ordenação pública. Um problema epistêmico, um problema de conhecimento, um problema de racionalidade na tomada de decisão e no próprio processo de tomada de decisão, um problema temporal, um problema de tempo, o tempo da regulação, o tempo do ato administrativo, o tempo do regulamento e, finalmente, um problema de coerência, de harmonização entre atos, procedimentos, processos, normas regulamentares. Então, 3 grandes problemas da ordenação pública. Um problema epistêmico, um problema temporal e um problema de coerência. O problema epistêmico. Há muita irracionalidade no processo de tomada de decisão pública, no processo normogenético da criação de regulamentos e, por vezes, a irracionalidade é no próprio conteúdo da decisão administrativa, seja o ato, seja a decisão, seja o próprio regulamento, no conteúdo do regulamento. Trago aqui 3 exemplos, 2 dos quais eu conheci de perto, enfim, e um aqui bem recente, até bem curioso. Quarta-feira agora, a Anvisa revogou uma resolução de diretoria colegiada, RDC número 62, que estabeleciam, vejam vocês, que existia um número de camisinhas numa embalagem. A embalagem de camisinhas só pode conter 12 unidades, não mais nem menos. Isso era uma decisão, enfim, um ato normativo, um regulamento, cuja base não era aparentemente nenhuma. Isso foi comentado na própria resolução de diretoria colegiada, que inclusive um dos diretores que propôs a revogação até falou que isso ia até contra o propósito de saúde pública, porque você não podia vender embalagens com menos camisinhas, que seriam mais baratas, eventualmente seriam mais acessíveis para o sexo protegido. Não se sabe exatamente qual é a razão para ter 12 unidades dentro de um pacote. É absolutamente aleatório isso, é irracional. 12... será um número mágico, o número do amor? Enfim, esse talvez seja muito, pouco, enfim. Mas, enfim, era uma decisão, um regulamento, cuja racionalidade, aparentemente, era nenhuma, tanto que foi assim revogado. Segunda decisão, isso aqui é mais uma prática administrativa, cuja racionalidade era nenhuma, eu vivi na pele. Eu fui, durante 1 ano e meio, 2 anos, diretor jurídico do Detran do Rio. Os procuradores do Estado são assessores jurídicos das secretarias. Aqui, em São Paulo, parece que são os delegados de polícia, é diferente um pouco. Lá, os procuradores são os diretores jurídicos, das autarquias e coisas assim. Pois bem, existia uma regra, lá existia, agora foi revogado pelo atual governador do Estado, a vistoria veicular. Você tinha que levar todo ano seu carro para ser avaliado lá na sua... a qualidade, enfim, se está funcionando a luz, o pisca-pisca está aceso, enfim, certificavam lá e você podia rodar. Isso foi revogado agora como esse procedimento.
Aí o que acontecia? Muitas vezes a pessoa não podia levar o carro até o posto de vistoria do Detran, né, do Rio, e ele passava uma procuração para outra pessoa. Aí a pessoa, né, enfim, o mandatário desse proprietário do carro levava o carro para ser vistoriado e aí, enfim, era vistoriado e tudo bem. Só que, no caso concreto, a pessoa, por acaso, se desincumbiu das atribuições que a impediam de levar o carro, e ela passou a procuração, mas ela própria foi levar o seu carro para a vistoria. E aí o posto do Detran disse assim, não, é só a pessoa para quem você passou a procuração. Não, mas eu sou o proprietário do carro, eu estou trazendo o carro. Não, a regra é, o costume aqui, a tradição, a prática é de que se você passou a procuração, só o seu mandatário, só o seu procurador pode vir aqui trazendo o seu carro, mas não você. Então, veja, é uma decisão, essa é uma prática administrativa absolutamente irracional. Há um problema de evidente irracionalidade numa prática dessa. Isso, evidentemente, depois mudou. Enfim. E um terceiro exemplo que trago, aqui não de ausência de racionalidade, mas aqui de desconhecimento das razões que levam à decisão ou à prática administrativa. Ainda assim, um problema epistêmico. Também vivi na prática. Existe uma lei nacional de carteira de identidade, de RG, como se diz aqui em São Paulo. Então, diz-se que a carteira de identidade não pode ter prazo, não pode ser emitida com prazo determinado. A carteira de identidade é prazo indefinido, que é o documento de identificação civil e coisa e tal. Só que o Detran do Rio, que também tem atribuição de identificação civil, emite carteira de identidade também, além das carteiras de motorista, né? Emitir algumas carteiras de motorista com prazo de validade. E aí houve um inquérito civil do Ministério Público, alguma coisa assim, e aí se cogitava de uma ação civil contra o Detran, porque o Detran não estava cumprindo a lei nacional que dizia que não se pode emitir carteira de identidade com prazo de validade. Só que existia uma racionalidade ali, só que ela se desconhecia, os órgãos de controle não conheciam aquela racionalidade. A razão é a seguinte: a lei também exige, vocês sabem disso muito bem, que no documento de identidade, na carteira, tenha digital, coleta de digital. Certas pessoas, porque trabalham com produto químico, construção civil, etc. e tal, lavanderia, você não consegue captar digital de forma precisa. E aí você tem duas opções: ou você não emite a carteira de identidade, ou você emite a carteira de identidade por um certo prazo, na expectativa que daqui a 4 anos você consiga captar a digital dessa pessoa. E era assim que era feito no Detran. Então, essa carteira de identidade com tempo determinado não era um problema de um absurdo, um arbítrio, uma irracionalidade. Era uma decisão racional, perfeitamente racional, mas cujas razões se desconheciam. Então, veja, um problema da ordenação pública é ausência de racionalidade da decisão ou desconhecimento das razões que levam àquela decisão. Pode ser que existam razões muito plausíveis, como nesse meu exemplo aqui, da carteira de identidade com prazo determinado. Pois bem, o segundo problema da ordenação pública é um problema temporal, como disse, o problema de tempo. Há uma sobrevivência de muitas normas, de muitas práticas, de muitas condutas administrativas que já ultrapassam, sobrevivem à sua utilidade originária. São, digamos, regulamentos, normas, procedimentos zumbis. Ficam ali, já não tem mais alma, não tem mais razão de ser, ficam ali gravitando, orbitando a prática cidadã do nosso dia a dia. Hoje eu diria, por exemplo, que exigências de reconhecimento de firma e de autenticação de cópias físicas por semelhança são normas exigências que sobreviveram a seu tempo. Hoje está começando a morrer, tem muitas normas, leis, decretos desburocratizantes, coisas assim, mas ainda se existe alguns bolsões em que se exige reconhecimento de firma, até autenticação, enfim, são coisas que não tem mais razão de ser. Você tem celular, você tem inteligência artificial, toda uma gama de tecnologias que não faz sentido uma pessoa ficar lá vendo se a sua assinatura está igual de uma fichinha, olhando assim. Isso certamente é uma coisa do século passado, assim, no mínimo, né? Isso, então, é um problema temporal da regulação, que leva, né, a essa ideia de estoque regulatório. Normas redundantes, normas sobrepostas, normas muitas vezes ineficazes, que geram uma enorme insegurança jurídica. Como dizia até o professor Floriano na manhã, por vezes levam até à corrupção. No meu escritório,
Uma vez eu precisei, um cliente meu me perguntou, como é que eu faço para abrir um food truck aqui na cidade do Rio de Janeiro? E foi, assim, uma pesquisa para uma tarde, quais são as regras municipais, os licenciamentos, as autorizações para abrir um food truck. Assim, não é uma clareza, uma norma que dizia uma coisa, outra dizia outra, enfim. É uma grande confusão, uma grande barafunda sobre o exercício de uma atividade econômica que é trivial. Assim, o que mais tem hoje é food truck, né? Tem os food trucks antes da gourmetização, que são as carrocinhas, mas essas são um pouco mais informais, digamos assim, né? Bom, o terceiro problema é um problema de coerência. O problema de coerência da ordenação pública. Há entidades que proíbem e liberam atividades ao mesmo tempo. Há regras e procedimentos em que, para você cumprir uma coisa, implica descumprir uma segunda exigência que incide sobre o mesmo objeto. E, às vezes, você tem problemas, eu diria assim, geográfico-federativos, na qual você tem proibições e liberações muito próximos, o que gera, por exemplo, fugas regulatórias. Uma vez eu advoguei num caso também, aqui inclusive do interior, não estamos no interior, mas aqui do estado de São Paulo, envolvendo 2 cidades do interior, do estado. Uma dessas cidades, ela, em função de uma regra, de uma lei, que pretendia, em razão de uma espécie de regra de ordem social, a população de rua estava consumindo muito uma cachaça que eles chamavam à época de barrigudinha, mas agora no carnaval ficou famosa como corote, que é uma cachaça de R$2, pequenininha assim, aí a população de rua, baratinho, ficava tomando aquele negócio. Então, no problema de ordem social ali, os mendigos estavam tomando cachaça e aquela coisa toda, e aí o legislativo, enfim, dessa cidade proibiu a distribuição e a venda da cachaça barrigudinha no espaço do município tal, nem lembro. Só que no município do lado, nos municípios contíguos, era naturalmente liberado a cachaça barrigudinha, então gerou um problema de tráfico de cachaça, de traficante, de comércio ilegal, um problema até quase que assim parapolicial ou paracriminal, assim, que tinha lá a boca de cachaça ou coisa parecida. Era um problema, no fundo, de direito econômico, um problema regulatório, né? Que, aliás, tem um problema de desvio de finalidade na proibição, porque esse é um problema de ordem social que você não resolve com uma lei de direito econômico, mas enfim. Então, um problema geográfico aqui, em que você tem entidades federativas muito próximas, em que uma permite e a outra proíbe, gera todo tipo de algazarra, enfim, de solução caótica, enfim, na nossa ordem econômica. Pois bem, feitas essas observações, um problema epistêmico, um problema de tempo da regulação e um problema de coerência entre as regulações, quais são as sugestões que podem ser encaminhadas, que são encaminhadas por esse anteprojeto, e o que um Tribunal de Contas, como órgão de controle externo, já pode fazer, digamos que inspirado por esse anteprojeto. Antes de entrar nesse ponto, eu vou fazer uma questão preliminar, digamos assim, como bom advogado, uma questão preliminar. Por que tribunais de contas e órgãos de controle interno e externo podem ser especialmente úteis para o enforcement desse anteprojeto, para garantir a racionalidade, para garantir o tempo certo da regulação, para forçar a coerência entre regulações? Por que um Tribunal de Contas é uma entidade especialmente adequada para desempenhar essa função? Eu tenho uma hipótese aqui. Parece-me que os tribunais de contas, os órgãos de controle em geral, eles acabam tendo uma visão um pouco mais global da administração do que as secretarias, os ministérios, os órgãos setoriais. Isso é uma vantagem para eles tentarem arrumar um pouco essa barafunda de tempo, falta de racionalidade. Além disso, os tribunais de contas, assim como os órgãos de controle, eles estão relativamente isolados do dia a dia da administração pública, que acaba respondendo, acaba priorizando demandas urgentes, imediatas. Existe uma resposta política que a qual a administração pública é muito sensível. Enfim, por mais que a administração pública seja eventualmente composta por servidores efetivos e tal, mas existe um dado político e um dado de urgência que acaba fazendo com que a administração pública não consiga, o executivo, né, que eu estou falando tecnicamente, não consiga olhar de forma um pouco mais de fora da confusão. Ela está muito dentro do processo, do caos ali, do dia a dia, está muito na agitação.
e acho que um Tribunal de Contas, assim como um órgão de controle, acaba tendo um pouco mais de distanciamento para ver de forma mais global e um pouco menos quente, digamos assim, os problemas. Isso pode ajudar nesse planejamento e nesse enforcement de uma racionalidade da regulação. E um terceiro ponto, que é o seguinte: muito se fala, com razão, que os tribunais de contas às vezes têm visões irrealistas sobre o dia a dia da administração pública. Tanto que as respostas da LINDB vêm um pouco nesse sentido. Existe uma idealização excessiva das capacidades da administração pública de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, e por isso você tem lá alguns dispositivos da lei de introdução alterada que diz que na responsabilização você tem que, no controle, você tem que considerar o contexto concreto da decisão. Ok, isso é verdade, essa crítica é absolutamente correta. Está aí o grupo público, SBDP, professor Carlos Ari, Juliano, são absolutamente corretos, eu sou um grande defensor disso. Escrevi um livro sobre pragmatismo e consequencialismo, que, aliás, vai sair a 3ª edição agora, fazendo propaganda também. Aliás, vou fazer propaganda do meu grupo de projeto de extensão no final também. Mas, então, ok, isso está tudo certo. Por outro lado, existe uma certa vantagem de ser um pouco ignorante no sentido técnico, de estar um pouco, não conhecer inteiramente aquilo. Você, às vezes, um certo desconhecimento em relação a como se faz aquilo, como vem sendo feito aquilo, faz com que você possa confrontar o problema de uma perspectiva externa. Então, às vezes, a administração, eu faço assim porque sempre foi feito assim. Existe um certo viés de inércia. Se você tem um controlador que está um pouco fora daquilo, que não está, digamos assim, contaminado pelo vem sendo sempre feito assim, ele fala, bem cá, mas isso não faz sentido. Isso pode ajudar na racionalização desse cara que está aqui dentro fazendo aquilo todo dia. Então, um relativo desconhecimento pode ser algo positivo, e esse relativo desconhecimento, que não pode ser crasso, porque é injusto, e a LINDB vem para tentar resolver isso, pode ajudar um pouco na ordenação da regulação pública. Os franceses têm a expressão tout comprendre, c'est tout pardonner. Tudo compreender é tudo perdoar. Então, uma certa ignorância, um certo desconhecimento, uma certa naivete pode ser algo positivo, porque você desnaturaliza aquilo que vem sempre sendo feito. E esse relativo desconhecimento, ou esse relativo estranhamento em relação às práticas, muitas vezes vem via controle externo, que não está ali no calor do momento. Então, uma visão mais global, uma visão mais isolada e uma visão um pouco menos conhecedora profundamente daquilo, a ponto de naturalizar aquela prática, pode ser algo positivo. Coloca o Tribunal de Contas e os órgãos de controle interno e externo, talvez aqui o controle externo mais até do que o interno, como entidades especialmente propícias para resolver esses 3 problemas de tempo, de racionalidade e de coerência. E vamos ver, então, as soluções da lei, do anteprojeto, perdão, para discutirmos, né? Como disse o Gustavo, é uma primeira audiência pública desse anteprojeto, e vamos ouvir, né, críticas, sugestões, comentários. Mas, para atacar esse problema epistêmico de falta ou desconhecimento da racionalidade da ordenação pública, o anteprojeto, propõe, eu diria que, resumidamente, análise de impacto, inclusive análise de impacto retrospectiva, e o fato de que as decisões administrativas possuam uma justificação explícita. Por que elas foram decididas daquela forma? A análise de impacto, hoje em dia, já não é mais nenhuma novidade. Existe uma profícua produção de análise de impacto na União Federal. Cerca de 700 já foram produzidas entre as 11 agências reguladoras. Há uma heterogeneidade muito grande entre as análises de impacto. 427 dessas foram feitas na Anvisa, então existe uma enorme concentração na Anvisa. Meu projeto de extensão está catalogando todas as análises de impacto federais que já foram feitas e analisando a extensão, o que perguntam, o que não perguntam. É um projeto que a gente imaginou que já estaria concluído, mas a gente agiu de forma excessivamente otimista, o viés de otimismo, né? É difícil isso mesmo. Então, essa talvez seja o principal ponto na qual o anteprojeto tenta resolver o problema de racionalidade, exigindo análise de impacto, inclusive análises retrospectivas. Mas acho que isso, e aqui o ponto, acho que isso não precisa estar necessariamente aprovado, caso
anteprojeto vire um projeto e depois vire efetivamente uma lei nacional, mas isso já pode ser exigido em algum grau pelos órgãos de controle, pelos tribunais de contas. E aqui eu apresento um argumento dogmático. Me parece que exigir algum tipo de análise de impacto já é alguma coisa que você possa extrair como uma eficácia direta de um dever de eficiência, artigo 37 caput. Me parece que exigir de uma secretaria ou de uma agência reguladora a apresentação de uma agenda regulatória, o que você pretende tratar no próximo ano, algum nível de planejamento, já é uma coisa que uma Corte de Contas possa exigir diretamente com base no dever de eficiência, sem necessariamente precisar da aprovação de uma lei. Ainda que, evidentemente, que a lei reforça essa exigência, detalha, minudencia, é muito mais profunda e abrangente do que uma exigência que você extrai de um dever de eficiência. Eu estou aqui ao lado do professor Carlos Ari, eu estou me segurando para não usar a expressão princípio, né? Então, um dever, que tem uma piada interna aqui que o professor Carlos Ari não usa a palavra princípio, com razão, porque existe um abuso da principiologia. Quem aqui é do direito sabe muito bem o que a gente está falando. Mas, enfim, então, esse dever, esse postulado de eficiência lá do 37, ele já permite que você exija uma análise de impacto e algum tipo de agenda regulatória para secretarias, para órgãos e entidades, muito embora, é claro que uma lei é muito mais segura, é muito mais preciso. Então, existe uma necessidade da institucionalização das análises de impacto, tem um projeto de lei geral das agências que está caminhando nesse sentido. A Casa Civil da Presidência da República, nos últimos anos, fez um trabalho muito interessante de reforçar, tem um guia, enfim, tem umas diretrizes de análise de impacto, mas, certamente, que esse anteprojeto busca resolver a racionalidade, a irracionalidade, o desconhecimento das decisões, obrigando a análise de impacto e obrigando a explicitação da ratio das decisões. Agora, para atacar o problema temporal da regulação, 3 linhas de sugestões, algumas bem criativas do anteprojeto. Primeiro, foi mencionado aqui, exigências de liberação são temporárias. Então, você faz exigências para autorização, para licença, enfim, para esses atos autorizativos. Se você tem um ato autorizativo, essas exigências serão necessariamente temporárias. Você não vai ter um condicionamento que sobreviva à sua função, a seu fim. Isso é uma forma de você colocar uma espécie de sunset clause da própria regulação, da própria exigência, do próprio condicionamento público. Uma ideia muito interessante. Você tem outras estratégias regulatórias que caminham nesse sentido. É uma forma de você desativar aquela norma que já perdeu seu sentido automaticamente. Enfim, você coloca lá, você programa ela para durar um certo tempo. Caso ela continue se justificando, você eventualmente prorroga, enfim, ela volta a valer, mas você vai ter que ter o ônus da justificação em relação a isso. Segunda exigência desse anteprojeto, que caminha no sentido de resolver esse problema temporal da ordenação pública. A ideia de revisão de estoque regulatório, tanto em sentido formal, ou seja, reduzir o número de regulamentos, o número de normas, como em sentido material, reduzir o custo da regulação. Então, reduzir o número de normas e reduzir o custo da regulação é algo que resolve, é o que busca resolver um pouco esse problema de tempo. Porque você vai olhar para o que tem, você vai olhar para o seu armário, você vai ver o que faz sentido e o que não faz. Existem diversas iniciativas em agências, em secretarias. Aqui eu destaco a guilhotina regulatória da Anvisa, que, enfim, revoga algumas normas de tempos em tempos, enfim, você discute quais são as normas. Esse a ideia de você revogar normas que não façam sentido, desde que isso esteja muito bem justificado e desde que haja uma racionalidade na própria revogação, é uma ideia absolutamente essencial para você imprimir racionalidade na regulação pública. E terceira proposta do anteprojeto, que é muito interessante, na verdade são 2 regrinhas. Enfim, você vai ter uma compilação de atos e regulamentos por tema que estejam em vigor. Isso está previsto no artigo 9º, inciso 2, em relação àquele tema. Então, você vai conseguir, por entidade federativa, conhecer quais são os regulamentos, enfim, as normas administrativas que vigem naquele tema. Então, você vai poder ter um controle do que está valendo ou não. E você vai ter, o anteprojeto cria um atlas digital unificado de competências, ou seja, quem é a entidade competente para autorizar isso ou aquilo. Então, você vai ter ali um organograma, uma clareza sobre quem
atualmente possui competência para autorizar, para liberar, para controlar esse tipo de atividade econômica. Então, veja, são regras, são normas, são propostas que buscam ativar o elemento da atualidade em relação à ideia da norma. A norma vai ser olhada, vai ser classificada e você vai identificar quem é o responsável por operar essa norma. Então, são propostas que buscam resolver, em algum grau, o problema de regulamentos que ultrapassam seu fim, normas que ultrapassam seu fim, condicionamentos, procedimentos, práticos que ultrapassam seu fim. Aliás, uma das coisas, assim que eu entrei na procuradoria, um procurador mais antigo me disse assim, olha aqui, tem a pirâmide kelseniana que você seguramente conhece, está lá, enfim, o decreto, a lei, a Constituição. Só que acima da Constituição, da administração pública, existe o costume do servidor público. Vem sendo feito assim, e aquilo vale muito mais do que a própria Constituição da República. Assim. Você tem costumes contra a lei no direito administrativo, na prática administrativa, que todo mundo já se... Enfim, e por quê? E você vai argumentar com a Constituição, a pessoa vai dizer, não, mas aqui vale isso aqui. Bom, finalmente, para atacar o problema de coerência, que é um problema muito sério, diria que um metaproblema, o problema de coerência é um problema, no fundo, de racionalidade das autorizações ou dos controladores. A primeira solução é ser uma lei nacional no exercício de uma competência da União para normas gerais, como a Juliana já muito bem esclareceu. Então, se você tem uma regra geral, uma norma geral, ela, vamos chamar assim, né? Enfim, de cima para baixo, ela resolve problemas de coerência. E, então, no meu caso lá dos municípios que liberavam e proibiam a venda da cachaça, você teria uma regra geral que, eventualmente, editada pela União, como legislador nacional. Veja, a União na competência de legislador nacional. Importante que a gente tenha isso bem claro. Uma coisa é a lei federal, outra coisa é a lei nacional, distinção clássica, por exemplo, do Carl Schmitt. Né? Então, o legislador federal, na competência de legislador nacional, proibiria ou, eventualmente, liberaria, nesse caso, liberaria, né? Na verdade, não proibiria a compra e venda lá da cachaça para a alegria dos nossos amigos de rua. A segunda exigência do anteprojeto. A ideia, isso é um dispositivo explícito no artigo 9º, 3º, de que você integre e articule regulamentos, atos e processos com órgãos e entidades com competências iguais ou relacionadas. Ou seja, você tem órgãos, entidades, secretarias, ministérios que têm competências próximas em relação à autorização de certa atividade econômica, existiria uma exigência legal que elas integrem, elas consensualizem, elas harmonizem seus procedimentos, seus padrões, para que a resposta pública seja coerente. Isso é uma ideia bastante interessante. Eu acho que hoje os tribunais de contas já podem exigir isso, em alguma medida, também como exigência da ideia de eficiência. Eu acho que isso é muito feito por meio de convênios, de trocas formais e informais entre os órgãos e entidades públicas. Acho que um tribunal de contas pode, autonomamente, independentemente de lei, analisar o grau de coerência, o grau de articulação entre autarquias, secretarias, unidades, para ver se elas estão sendo muito descoincidentes, para ver se elas estão tomando decisões de forma isolada, porque acho que a ideia de uma certa coordenação da atuação pública deriva da ideia de eficiência. Então, acho que isso já é possível hoje, mas é claro, como disse, que uma lei viria muito bem a calhar. Mas hoje o Tribunal de Contas já pode fazer isso, já tem até exemplos de tribunais que fazem isso, enfim. Mas eu acho, então, que é algo que o anteprojeto vai muito bem, anda muito bem, quando transforma isso numa exigência legal explícita. Encerramento. Aqui eu indiquei 3 ordens de problemas e as soluções do anteprojeto. Mencionei que, em nível mais geral, os órgãos de controle e os tribunais de contas já podem exigir e já podem buscar, hoje, implementar alguns desses deveres, por exemplo, a ideia de motivação de atos e normas, a ideia de algum nível de análise de impacto, inclusive, de repente, exigindo alguma abordagem exploratória de quantificação. Um tribunal de contas hoje já pode exigir algum nível de coerência entre as entidades administrativas, independentemente do projeto. Mas acho que existe por assim dizer, uma metatarefa
para os órgãos de controle, e aqui encerro a minha apresentação, é a seguinte: eu acho que, diante desse debate público que ora se inicia sobre um anteprojeto de liberdade econômica, talvez o principal papel para os órgãos de controle seja gerar algum grau de conforto para uma desregulação racionalizante. E é isso que, de alguma forma, esse anteprojeto busca agir, vai nesse sentido. Então, os tribunais de contas, a principal contribuição, claro, existem diversas contribuições, mas a principal macro contribuição é gerar conforto para essa ideia de desregulação racionalizante. Veja, a desregulação racionalizante ela é absolutamente contraintuitiva sobre a perspectiva do regulador público. Isso por 3 razões. Primeiro, os incentivos são sempre para editar mais e mais normas e aparecer mais e mais perante a sociedade. Os órgãos públicos, as autarquias, as secretarias, os ministérios, as estatais, eles são players, eles têm uma racionalidade própria, eles disputam espaço na sociedade, eles disputam orçamento uns com os outros. Ora, veja você como é contraintuitivo o órgão que vai revogando as suas normas. É muito contraintuitivo, porque a percepção é de que ele vai sendo cada vez mais esquecido. E aí o medo do servidor público pode ser, olha só, se eu estou revogando tudo, eu estou me tornando progressivamente desnecessário. Então, o incentivo todo é para regular cada vez mais, de forma cada vez mais estrepitosa, explícita, regular muito, editar muita norma e de fazer muito barulho perante a sociedade, porque aí você é percebido como um órgão atuante. E você consegue mais orçamento, você consegue mais recurso, você consegue mais dinheiro, você consegue mais projeção, você consegue mais satisfação pessoal para o agente público que atua nesses órgãos. Isso também é muito importante. Então, os incentivos são sempre pró-regulação, pró-inflação normativa. E existem formas que eu acho que os tribunais de contas podem agir para tentar neutralizar esse incentivo. Além disso, existe um outro incentivo pró-regulação, que é a ideia de responsabilidade administrativa do regulador, do agente público. Muitas vezes, esse agir desenfreado não é nem tanto um agir para ocupar espaço e, portanto, para obter recursos públicos. É mais, muitas vezes, esse agir é um defender-se. Você tem uma cultura, e aqui a gente não está falando nenhuma novidade, direito administrativo do medo e coisa e tal, que é uma hiperresponsabilização do gestor, do administrador público, e, por vezes, então, ele faz alguma coisa só para dizer que não fez nada, porque ele tem medo de desregular, porque ele tem medo de optar pela solução regulatória não regulação. A não regulação, muitas vezes, é percebida equivocadamente como omissão ilegal. E aí, então, ele faz qualquer coisa, ele edita mais norma porque ele quer se defender. E, então, o espaço de um órgão de controle é dar esse espaço para que ele consiga tomar decisões de não regular. Fundamentadas, racionais, mas decisões pelo não. Carlinhos Brown uma vez dizia que, olha só, grande pensador Carlinhos Brown, dizia que o silêncio tem muita informação, enfim, a música contemporânea tem, né? Tem sinfonias com silêncio, enfim, coisas mais dodecafônicas e tal, mas, enfim, muitas vezes o não fazer é uma decisão pensada. Enfim, e você não pode, e você tem que dar conforto para que o não fazer seja possível. E, finalmente, tem uma razão técnica também, que nos últimos 10% existe um viés de cruzada em relação a certos riscos. O professor Stephen Breuer, professor de Direito Administrativo de Yale, aliás, ministro da Suprema Corte Americana também, ele tem um livro muito interessante chamado Breaking the Vicious Circle, Quebrando o Ciclo Vicioso, que ele faz um gráfico, né, X e Y, na qual ele apresenta o X. Se tivesse aqui um negócio, eu desenhava. O X, vamos desenhar virtualmente aqui. O X é o custo, o gasto que você faz com a regulação, ordenação pública que for. E aqui, no eixo Y, é o percentual da redução do risco público. Seja lá qual for o risco ambiental, risco sanitário, risco de corrupção, vai tudo. Então, você tem aqui o custo da regulação e aqui o percentual do risco. E aí, a curva é assim, ó. Tem assíntota aqui, tem assíntota especialmente aqui. Existe um ponto ótimo de custo empregado em relação à evitação do risco. E se é uma assíntota, vocês lembram isso do ensino médio, isso aqui nunca vai zerar. Existe um ponto que vai se tornando progressivamente mais irracional gastar recurso público para reduzir cada vez parcelas mais ínfimas do risco
do risco social, do risco ambiental, da corrupção, do que quer que seja. Então, e aí o Stephen Breuer chama isso de um problema dos últimos 10%. Existe um momento em que é profundamente irracional continuar, assim, zerar risco é profundamente irracional. Você chega num ponto ótimo. Só que isso não é muito compreendido pelos órgãos de controle. Então, assim, existe um viés, assim, tem que acabar com o risco ambiental. Ministério Público tem que acabar com a corrupção. Essa é uma constatação um pouco trágica, mas você pode colocar todos os recursos públicos, o controle em cima do controle, e a corrupção nunca vai acabar. Pelo contrário, vai se tornar profundamente ineficiente, que você vai ficar comprometendo recursos públicos que são limitados na evitação de um único risco social, desguarnecendo outros riscos que ficariam, portanto, desguarnecidos por conta desse viés de cruzada, na redução, no zerar esses últimos 10% do risco social. Bom, isso, então, é uma compreensão que os órgãos de controle têm que ter. Como fazer, então, para resolver esse problema? Como dar esse conforto? Pois bem, eu acho que os órgãos de controle eles podem criar, ou eles podem pensar em incentivos e algum tipo de visibilidade para essa atuação dessa desregulação racionalizante. Eu estava pesquisando ontem sobre isso, eu vi que a Environment Protection Agency, que seria a agência ambiental americana, abriu uma aba recentemente, assim, projetos desregulatórios. Que aí você diz lá quanto é que está desregulando, quantos dólares estão sendo poupados para o consumidor, quem é o agente, o servidor público responsável por aquela iniciativa. Então, assim, você de alguma forma dá um conforto e diz que o não regular também é uma opção regulatória legítima. E não apenas assim, o regulador ele não está morrendo de inanição quando ele desregula, mas ele está exercendo uma opção regulatória legítima. Então você pode aqui, eu inventei um negócio, caçador de regrinhas, então projeto caçador de regrinhas, o servidor público que vai matar as regrinhas inócuas, etc. e tal. Você está até de alguma forma valorizando no psicológico, mostrando que o agente público não é apenas um legislocrata, mas ele é um agente da racionalidade regulatória. Pode ser um caçador de regrinhas, enfim. Essa é uma primeira possibilidade. Segundo, e também o terceiro, eu acho que a gente tem que avançar nos parâmetros mais seguros e confortáveis da responsabilização por omissão. Não pode se imaginar exigências suprarrogatórias. Você tem que imaginar que o cuidado não é evitação do risco. Você tem que compreender que uma regulação boa o suficiente é uma regulação adequada. Você tem que entender que não existe como zerar um risco social. Lembra do problema dos 10 últimos % lá do Stephen Breuer? Então, assim, com essas 3 ideias, dentre outras, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Eu acho que, para além de você poder estabelecer exigências autônomas de análise de impacto, de agenda regulatória, de revisão de normas inócuas, talvez o principal macropapel de um órgão de controle seja dar o conforto para que o regulador consiga operar essa desregulação racionalizante, criando incentivos, não criando desincentivos, enfim, dando um espaço para que a opção regulatória, por mais racionalidade, eventualmente implicando menos normas, seja uma opção possível de ser tomada pelo servidor, pelo agente público. Muito obrigado pela atenção dos senhores e das senhoras. Coloco meu e-mail à disposição, fazer a propaganda do meu projeto de extensão. Eu coordeno um projeto de extensão que é o ERG-REG. O ERG-REG é um projeto que analisa a regulação, mas especialmente voltado para agências reguladoras. Então, você dá uma olhada lá no Facebook, tem o site ergreg.com.br, nós temos uma mailing list. A cada sexta-feira a gente envia por e-mail algumas notícias sobre regulação, poucas, porque nós vivemos num momento de déficit de atenção, eu sei que vocês têm muita informação, então é um e-mail bem curto, com poucas matérias selecionadas sobre regulação pública, se inscreva lá. Nós temos uma coluna no Jota também, procura lá no Jota o REG, né? Enfim, o ERG-REG. Enfim, eu coloco então o meu projeto, o projeto que coordeno, enfim, o projeto dos meus alunos, enfim, de todos os interessados, é um projeto de extensão da Academia com a Sociedade, à disposição de vocês, dos senhores e das senhoras, para conhecerem o meu projeto, né? Enfim, muito obrigado pela atenção de vocês. Agradeço ao professor